Bom dia, irmãozinhos, irmãzinhas, amigos, amigas. Pois é, continuando aqueles capítulos de como se lê a Bíblia, que na verdade este é um problema fundamental hoje em nosso Brasil, onde a palavra bíblica, a palavra de Deus, Javé, é manipulada, vocês sabem disso. Então, a Bíblia e seus contraditórios. Não só contradições. A Bíblia e seus contraditórios. Lá dentro, aqueles contraditórios que fermentam, que a gente lê, a gente vê que fermentam. A não ser que a gente esconda eles, claro. Então, a teologia luterana, ela não é fundamentalista, ela não lê a Bíblia ao pé da letra. Ela diz sim que a Bíblia é a palavra de Deus, mas inspirada por Deus e escrita por seres humanos em seu contexto, sua história. E tá bem, é uma boa maneira de falar sobre o que é o texto bíblico, o que são as escrituras sagradas. E eu também sempre defendi essa tese de que a Bíblia é inspirada por Deus, mas escrita por seres humanos. Mas hoje eu uso um outro conceito um pouquinho diferente. Faz algum tempo, né? E digo sim que Deus, Javé, está presente nas Sagradas Escrituras. É um pouco diferente, entenderam? Deus, Javé, amoroso, libertador, está presente nas Sagradas Escrituras. E que Deus, Javé, se encarna em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia afirma. Então, dentro da Bíblia não há só contradições, há contraditórios. E nesses contraditórios há textos onde Deus não está como Deus Javé libertador, mas como ídolo falso. É só procurar. Então a Bíblia também denuncia esses ídolos falsos que estão lá na Bíblia sendo usados com o nome de Deus. Os contraditórios, os conflitos são claros. E eu não acho que todas as palavras que estão nos textos bíblicos são verdadeira inspiração de Deus, mas muitas vezes são inspiração do contrário. A gente chama de diabo, né? Diabo não é um espírito que fica vagando por aí. É a contradição do amor de Deus. Isso é o diabo, aquele que joga uns contra os outros. Então tem textos na Bíblia escritos por gente que não é libertadora, não. Que não é amorosa. Ou que pelo menos nas suas palavras também trazem o diabo, digamos assim. E esse diabo na Bíblia aparece em vários lugares. E a luta do Deus libertador contra esse diabo, contra esse desamor, contra o ódio, contra a exploração, contra a escravização dos seres humanos. Vejam se não é um absurdo o que Davi fez com Urias. Ele mandou o homem para a guerra para morrer, para ficar com a mulher do cara. Isso é inspiração para alguém. Quantos textos machistas tem na Bíblia? Muitos. Paulo era.
do apóstolo Paulo. Não quer dizer que ele não escrevia coisas boas, mas de vez em quando escrevia coisa que não era boa também. Então, entende, nem todo texto é inspiração desse Javé libertador. Então, existem contraditórios na Bíblia. O mais clássico, visível, é só você olhar, são os textos proféticos, onde havia um combate violento. Aliás, Jesus, como seguidor dos profetas, foi combatido pelos fariseus, morto pelo pessoal tão religioso que eram os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Então não há contraditórios na Bíblia. Há sim uma luta, um conflito, e esses textos também estão na Bíblia. Então eu digo que o Deus Javé libertador está presente na Bíblia, mas nem todos os textos revelam esse Deus libertador, Javé criador, libertador. Que muitos textos revelam o contrário. A própria Bíblia mostra isso com clareza. O que é importante é ler a Bíblia como e dentro da realidade humana, com suas contradições. E eu digo que os textos nascem da realidade material e os contraditórios vêm da realidade material, das diferenças econômicas, políticas, das realidades e das pessoas dentro das realidades. E essas pessoas dentro das realidades escreveram os textos bíblicos. Então havia gente que queria mesmo a exploração e a escravidão e gente que queria a libertação e a justiça. A própria Bíblia diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor é verdadeiramente um seguidor, um filho de Abraão, um seguidor da verdadeira profecia, amor, libertador de Deus Javé. Em Jesus, esse Deus Javé estava permanentemente presente, mas não em todos. Havia os profetas libertadores, pregadores da justiça, denunciantes da injustiça e da escravidão, e havia aqueles que eram puxa-sacos do poder e da exploração. Isso está bem claro na Bíblia. Temos que ler os textos com um pouco mais de sabedoria e maturidade e saber reconhecer também a revelação histórica, material, política, econômica dentro da Bíblia e reconhecer a nossa liberdade, onde também nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é realmente um seguidor do Jesus libertador e amoroso. Às vezes é só um manipulador, mesmo que use o nome de Deus. Um beijo.